Hoje eu estou recebendo o Yuri Kaminski, que é fundador e CEO da Nuvia. A gente está recebendo ele aqui para conversar um pouco sobre a trajetória, entender um pouco como ele chega até aqui. Eu já dei uma olhada no histórico dele, sei que ele já está nesse ecossistema de startups, tecnologia e inovação há um tempo. Passando a palavra para você, eu queria que você se apresentasse e apresentasse a Nuvia. Vamos conhecer um pouquinho mais de você, vamos conhecer um pouquinho mais da empresa. Bom, Luiz, obrigado. Um prazer estar aqui com você. É sempre bom falar de tecnologia, de coisa boa. E eu sempre gostei desse universo, né? Então, até a história é um pouco longa, assim, porque é aquela história que o próprio Steve Jobs diz, né? A gente só consegue conectar os pontos olhando para trás, né? Até um momento legal da gente olhar para trás e fazer as coisas se encaixarem ali, porque no momento que você está vivenciando, a vida vai acontecendo, né? Você vai ali aproveitando as oportunidades que você sente que fazem mais sentido para você. Mas quando você olha para trás, você fala: ah, olha que legal, isso aqui tudo se conecta, né? Então, acho que a Nuvia, né, e essa parte de inteligência artificial para tecnologias, pelo menos na minha vivência, começa há mais de 10 anos, 13 anos atrás, né? Eu sou engenheiro químico, apesar de não ter muito nada a ver, um pouquinho, mas para mim tem muita coisa a ver. Mas sempre fui para. Eu fiz um duplo diploma também na área de realidade virtual e mecatrônica, Brasil e França. Então lá eu já comecei mais indo para esse lado de programação, de dados, né? De desenvolvimento de software. Quando eu saí, fui trabalhar como consultor na McKinsey, né? E, bom, o meu primeiro projeto lá era sobre canais de vendas, sem cair de paraquedas num projeto. E depois, a partir disso, né, como foi o meu primeiro, um projeto puxa o outro, e acabei lá mesmo indo muito para essa questão de canais de comunicação com o cliente, né? Não só vendas, comunicação em geral, né? Era uma época ali, 2012, 2013, que estava surgindo ali, né, o SMS, o pessoal estava querendo que, por exemplo, o pessoal enviar conta, parar de enviar papel e começar a te enviar por SMS, ou então tentar reduzir ali um pouco a carga dos call centers, que naquela época todo mundo ligava para resolver tudo, né? E as empresas estavam começando a ficar de olho para falar, cara, migração para canais digitais. Então comecei fazendo muito essa questão de projetos de migração para canais digitais. E depois que eu saí, né, fiquei 2 anos em Popular, já fui logo para o mercado de startups, que eu gostava muito de fazer as coisas acontecerem, de ver. É muito legal fazer um PPT, falar de estratégia, mas é mais legal ainda ver as coisas acontecendo e, né, e construir coisas ali. E as startups, para mim, né, o mercado de startups, para mim, é isso, né? Tipo, são pessoas que querem construir algo, né? Então, claramente, e também viver sob pressão. Mas aí são outros 500, né? Então, na sequência, já fui logo para esse mercado de startups. Muita gente, inclusive, né, da minha turma ali, você vê empresas que, né, surgiram ali, de Impass, é, putz, co- é, Well Hub, de Impass é Well Hub, né? Tem uma geração ali do pessoal que começou a criar as startups que hoje a gente está utilizando no dia a dia, né? Então, é, naturalmente, né, ao começar nesse mundo de startups, eu já fui logo para a área de growth, né? É uma parte que sempre me apaixonou muito, putz, unir marketing digital, comunicação, mas também dados, números, né? E tá toda essa interface ali, tecnologia, né? Então a gente tá nesse cruzamento ali de diversas áreas do conhecimento humano e eu sempre gostei muito dessa parte. Então já fui logo para essa área de growth. Passei ali 3 anos na Clínica Sim, né, uma rede de clínicas populares, mas com essa pegada digital, né? No Nordeste, você deve conhecer aí também, né? Então, eu liderei lá o crescimento durante 3 anos também. E logo depois fui fazer. Gostei muito de ter feito diversas melhorias. Tocava a área de call center, tocava o marketing digital, tocava a parte de BI, dados, tecnologia também ficava comigo. Então, acabou que eu me apaixonei muito, principalmente essa parte de dados, para fazer um mestrado fora do Brasil, né, na sequência, em inteligência artificial. Isso foi 2018, ainda antes do hype do ChatGPT. Mas como eu gostava muito dessa parte de call center, e eu tocava call center, eu conhecia muitos os problemas, né? Implantei também serviços de putz, WhatsApp lá na clínica, etc. Meu estudo, minha área de estudo lá no meu mestrado já foi a parte de linguagem.
Então, antes mesmo do hype, então eu já estava estudando ali a parte, né, a parte de NLP, né, que o pessoal chama, que é de processamento de linguagem natural. E, bom, dentro disso aí, dentro dessa área de estudo, nasceram os grandes modelos de linguagem, os LLMs, que hoje a gente está aqui, né, todo dia falando e ouvindo falar de ChatGPT e não sei o que, fica dentro dessa área. Eu fiz, né, um mestrado me especializando nessa área em 2018, e aí em 2020 eu volto para o Brasil e assumo também a área de growth da Scale Digital, que é uma startup, né? Tinha acabado de captar muito dinheiro ali, uns 100 milhões de reais na época, que fazia basicamente é, a parte de vendas em canais digitais para grandes empresas. Na época era Claro, Vivo, eu tocava área de telecom, né? Então a gente trabalhava com principalmente as operadoras de telecom. Depois eu fui para a área de finanças e a gente trabalhava com grandes bancos, vendendo produtos de crédito, consórcio, etc. E aí, depois de 2 anos, um pouquinho lá, eu falei, não, agora eu vou ficar full time na minha empresa. Essa empresa que eu já tinha fundado na época que eu estava fazendo mestrado, fui fazer fora e fundei a minha empresa de consultoria para não perder a mão e também me sustentar, né? Que eu tinha que ganhar dinheiro morando, gastando em euro. Eu falei, meu, tem que dar um jeito de fazer dinheiro que eu sei fazer, né? E aí foi bem legal, porque exatamente a consultoria que eu criei, a Data Saga, era essa confluência de dados, inteligência artificial e growth, né? Sempre trabalhando nessa interface. E só que em 2022 eu fiquei 100% na minha empresa, começamos a crescer, fizemos diversos projetos, previsão de demanda, modelos de machine learning, né, de crédito, de propensão, lead score. Então, realmente ali já no estado da arte, né, da aplicação de machine learning, inteligência artificial ao marketing, vendas, né, e de um ano e pouco para cá, a gente começou a mudar para essa área do outbound, né, principalmente no LinkedIn, e na implementação de agentes de inteligência artificial de atendimento e de vendas. Né? E foi no momento que eu estava executando isso aí que eu conheci a Nuvem, e o John, né, o CEO da Nuvem, fundador, e a gente resolveu se juntar. E aí aconteceu aí recentemente o nosso M&A, onde eu entro na Nuvem como diretor de operações, porque a Nuvem literalmente é a plataforma que era a plataforma na qual eu poderia rodar todos os processos que eu estava executando ali na mão, na unha ali, através de automações, né, sistemas de automação no code, um pouco de código também. Então, foi muito natural, porque a nuvem literalmente é o produto e produtiza tudo que eu estava fazendo antes, né? Então, e eu estava implementando isso como serviço. E, bom, hoje o meu papel lá é principalmente, claro, gerar mais valor para os nossos clientes através da plataforma, então, de uma camada de serviços por cima da plataforma, mas também ajudar a produtizar ainda mais toda essa expertise que eu e o meu time desenvolvemos na Data Saga aí durante 6, 7 anos de história, né? Boa, boa. Cara, é uma trajetória muito legal. Eu acho que é meio que consequência chegar aqui, né? Chegar nesse momento que você está hoje, pelos lugares e pelo que você fez antes. E só para a gente entender um pouquinho mais, e eu puxar a próxima pergunta, mas antes disso, eu dei uma olhada sobre a Núvia, vi que vocês estão muito focados no aumento da capacidade de vendas do mercado B2B. Mas conta um pouco mais, como é que hoje a Nuvia está posicionada, eventuais aprendizados que vocês tiveram, né? Então, desde a hora que você se conectou aí com a empresa, e a empresa também tem pouco tempo, né? Para quem está assistindo a gente, não tem noção ainda dos tempos de existência aí da Nuvia. A gente está falando de uma empresa que tem menos de um ano, mas que já vem mostrando aqui alguns resultados legais, já vem aparecendo bastante no mercado. Então eu acho que nessa hora, Yuri, é interessante a gente entender essa velocidade do posicionamento que a Nuvia já tem no mercado e, obviamente, o que é que vocês estão fazendo e para quem que vocês estão fazendo, para que a gente possa, de fato, entrar um pouco mais na conversa sobre mercado. Perfeito. Bom, excelente. Vendas é um processo, né, bem longo, né, e até se encaixa dentro de um outro maior ainda, né, que é o de receita, que vai até o pós-vendas, né, o customer support, etc. Mas dentro de vendas, né, a gente também tem uma divisão ali um pouco, que é a parte de pré-vendas
e a parte de fechamento, digamos assim, né? Para vendas complexas, principalmente no B2B, é, não que vendas B2C não tenham, não existam esse modelo de vendas complexas. Existe também, né? Se a gente for pensar, a gente tem aquelas vendas complexas e aquelas vendas barra compras de impulso. Compra de impulso, você vê um anúncio, você compra uma roupa, né? Tipo, um pouco isso, né? Vendas com um processo de compra mais complexo, vamos dizer, que pode ser B2C, eu vou comprar um carro, eu vou comprar um apartamento. É um negócio mais pensado, você não vê um anúncio e, pum, compra um apartamento, né? Então, é um negócio um pouco mais elaborado, e isso aí acaba sendo um ciclo mais longo, com mais etapas. Então, dentro de vendas, nós estamos falando de ciclos mais longos, e nós estamos também falando especificamente do pré-vendas, a geração de demanda. Normalmente, quando essas vendas mais complexas ocorrem, em geral, vai haver em algum momento uma reunião, uma visita, né, com o vendedor. Então a gente está trabalhando ali antes desse momento, desse encontro com o vendedor, né, na parte de pré-vendas. Então, se a gente for pensar em SaaS, né, em mercados de tecnologia, você vai ali, vai conversar ali alguma coisa no WhatsApp, vai falar, cara, deixa eu te apresentar o meu produto. E aí a gente vai até esse momento do deixa eu te apresentar o meu produto, né, o agendamento dessa reunião, desse encontro. E normalmente, inclusive, no paradigma de vendas foi desenvolvido aí pelo Aaron Ross, né, que criou esse modelo de vendas contemporâneo, né, no livro dele Receita Previsível. São até pessoas diferentes, né? Você conversa primeiro com a pessoa de pré-vendas e aí ela agenda ali e te prepara para você entrar e sentar com o vendedor. É bem uma linha de produção assim mesmo, né? Se você for pensar. Ele pegou um pouco desse, bebeu ali do Fordismo de linha de produção para aplicar isso em vendas e de gerar um processo mais eficiente para todo mundo. E nós, então, dentro desse mundo, a gente está ali principalmente na parte de pré-vendas. Ou seja, gerar ou tratar essa demanda para fazer com que a pessoa certa se sente com o vendedor ali, para que ele continue o processo e feche o negócio. Por Boa. quê? Porque normalmente é esse o principal problema das empresas, é onde elas se fecham mais. Né? Toda empresa você não vai falar. É muito raro você ouvir, eu, pô, tô aí trabalhando com, seja com consultoria, seja como executivo há mais de 10 anos. É muito raro você dizer assim, ah, minha taxa de fechamento está baixa. Normalmente vai dizer assim, eu preciso de mais leads, eu preciso de mais demanda, né? Ninguém vai reclamar muito do fechamento. Todo mundo fica mais olhando para fora, porque, putz, de fato, é onde está o desconhecido, né? Tudo que vem do lado de fora ali tem complexidades maiores. Tanto é que se você for perguntar para qualquer empreendedor, o que ele vai dizer? Os gargalos da empresa. Não estou falando de venda, não. Estou falando da empresa. Ele vai falar, cara, é gerar demanda e contratar gente boa. Ou seja, os dois pontos que estão do lado de fora da empresa, né? Como se assim, tudo tem da empresa que está sob o controle dele. Olha que interessante isso, né? É um viés humano, né? Resolvível, de fato é resolvível mais fácil, né? Porque está dentro de casa, né? Tudo que está fora fica mais complexo. E a gente cuida dessa parte do que está fora na parte de vendas. Então, sendo bem mais preciso. E o que, que a gente faz? Dentro desse universo, a gente tem duas formas de venda. Então, inbound e outbound. Inbound, você atrai as pessoas para comprarem ou para gerar curiosidade sobre o seu produto e serviço, né? Muito através de conteúdo, né? Podcasts, blogs, é, perfis nas redes sociais, né? É, por aí vai, está muito ligado ao marketing. A pessoa entra com o conteúdo, fala, vou dar uma olhada no que tem aqui, e aí acaba conversando com talvez aquela solução pode resolver o problema dela. E o outbound os vendedores vão lá, montam listas e falam, preciso ir atrás desse perfil de empresa, porque esse perfil de empresa é o perfil que compraria a minha solução. E aí ele vai correr atrás dessa galera, seja através de e-mail, telefone, WhatsApp, enfim, vários canais. Então, são as duas metodologias normalmente usadas pelas empresas. Que, na verdade, é simplesmente ou o vendedor vai até o cliente ou o cliente vem até a empresa. E nós Boa. estamos posicionados exatamente para ajudar nessas duas vertentes da parte de pré-vendas, só que um diferencial importante, uma camada de dados, porque é isso que vai fazer com que o processo, tanto de inbound ou outbound, seja o mais fluido possível, né? É isso que vai fazer com que você receba um e-mail, não acho que é um spam, e não pareça spam, seja uma coisa mais pessoal, mais
você fala assim, nossa, que legal, né? É raro, mas acontece. Não sempre, mas acontece, né? Hoje a gente está ali, né, sendo bombardeado o tempo todo por e-mail, LinkedIn, WhatsApp, gente com telefone, gente desconhecida. Só que se você faz a abordagem correta na pessoa, com a pessoa correta, no momento correto, funciona e é bom para todo mundo. E a gente está exatamente para fazer essa triangulação. E o mais importante para essa triangulação é ter uma camada de dados robusta sobre empresas e os profissionais que atuam nas empresas, né? No caso do B2B. Cara, eu acho que é um posicionamento muito legal. A gente está vendo um momento de mercado que, de fato, o ciclo comercial ele tem passado por algumas transformações, né? Então, é um bom ponto a virada que a gente teve ali desde esse conceito de receita previsível para cá. E eu vejo que nesses últimos, 10, 6 meses, a gente tem passado também por outras grandes mudanças, muito por conta no viés do inbound, muito por conta de mudanças de algoritmos de rede social. Hoje, quem investe em Meta, ou quem investe em LinkedIn, ou quem investe no próprio Google, tem sentido uma oscilação de qualidade, né? Muita gente, e aí eu acho que é legal você falar do foco na pré-venda. Tem muita gente reclamando dos cohorts dos leads mês a mês, porque tem caído qualidade, tem caído, e obviamente quando cai essa qualidade no processo de inbound, o resultado você vai ver às vezes 1, 2, 3 meses depois, quando esse lead evolui ou não evolui para um fim de funil, né? Então, de fato, é um posicionamento relevante, é uma dor que de fato o mercado está sentindo, e eu acho que vocês trazem essa camada de dados que dá um melhor poder à tomada de decisão, que dá um melhor poder a essas vendas que você chamou de vendas complexas ou vendas de ciclo longo, que também tem outro grau de complexidade atrelado, que não é uma decisão rápida, você não vai pegar geralmente pelo impulso, você precisa construir o interesse, então tem todo esse viés de posicionamento que eu acho interessante. E aí, nesse sentido, Yuri, é, como é que hoje vocês enxergam as oportunidades, claro, mas os desafios desse mercado, né? Vender para B2B, no final das contas, no Brasil, é o que geralmente a gente vê as empresas digitais fazendo, né? Startups, etc., que vendem para o B2B, tendem a ter uma previsibilidade de receita um pouco melhor. Mas isso não tira a complexidade da venda, né? Então, como é que você enxerga hoje tanto as oportunidades de abrir relacionamento e vender para essas empresas, quanto as dificuldades, as barreiras que vocês podem ter para continuar crescendo como estão? Perfeito, mestre. Vamos lá, vamos começar dessa parte que você levantou, que é muito realidade. Inclusive, foi uma das principais motivações que eu tive para entrar nesse mundo do outbound, pelo LinkedIn principalmente, geração de conteúdo, né? Eu não vou nem chamar de outbound, eu não gosto desse termo, eu acho o termo meio chulo. Na verdade, hoje, você não tem que mais fazer outro, você tem que fazer social selling, que é o conjunto de tudo isso, inbound, outbound, com conteúdo, é atrair atenção, mas ao mesmo tempo ir atrás, se movimentar. Então, eu acho que, inclusive, tá tendo já essa migração inclusive dos vendedores. Você vê, cara, você vê um monte de perfil no Instagram ali, no Instagram, principalmente de corretores de imóveis que se tornam influencers para vender os seus imóveis e velho, se tornam verdadeiras estrelas do mundo de imobiliário, né? Você tem a Tamara, pô, a Tamara foi famosinha, velho. Tipo, eles vão criando uma persona ali, um branding pessoal. Então, observe essa movimentação, né, dos creators. Os vendedores têm que se tornar cada vez mais creators e assim gerar demanda para ele ou para sua empresa, né? Essa questão já existia há alguns tempo, porque quando você contrata os vendedores de empresa grande, você não contrata só o vendedor, você contrata a carteira de clientes que ele tem, que você já fala, pô, ele vai trazer a carteira dele para dentro de casa, né? Hoje essa carteira, o que que é? É a sua audiência, parceiro. Então ela hoje tem a capacidade de ser muito maior. Antigamente era uma agendinha com os contatos que o vendedor tinha. Mas hoje é a audiência que você tem nas suas redes, né? E você vê essa movimentação dos próprios líderes das empresas se tornando influencers para atrair clientes. Você vê ali G4, né? Thales, o Nardon, etc. Se você for conversar com o pessoal da G4, 80% da demanda vem do perfil pessoal
das lideranças, dos fundadores. Você vê, inclusive, empresas que não são B2B, CIMED, né? O fundador da CIMED, o Adib lá aparecendo, ele é o garoto propaganda da CIMED agora, né? Uma movimentação muito interessante, né? O Benchimol também aparecendo, né, para falar da XC e tal. Pô, será que o Benchimol precisa ter um perfil? Pelo jeito precisa, porque, né, você vê tantos empreendedores botando a cara no sol ali. Por quê? Porque eles já perceberam essa movimentação de mercado que, meu, não adianta mais ficar sentado com a bunda na cadeira esperando a venda cair. Tem que botar a cara a tapa mesmo. Então, por que que isso aconteceu? Esse pessoal queria fazer isso? Não, pô, foi forçado a fazer isso porque entenderam a movimentação do mercado, que passa muito por essa questão dos ads que você falou. Tá cada vez mais difícil captar leads bons usando só mídia paga. Ah, pô, é, e aí é um ponto interessante. Eu venho desse universo de performance. Na minha empresa, antigamente, a gente fazia o quê? Performance, modelos de machine learning, análise de dados, analytics. E a gente, meu, seríamos, nem sei aqui quanto que a gente já investiu, mas a gente atendeu 90 empresas, mais de 100 empresas, aliás, agora, ao redor do mundo. E eu tenho certeza que a gente gastou mais de 100 milhões de verba né, investiu mais do que isso. E nos últimos anos isso começou a acontecer. A gente, com a mesma verba, cara, não conseguia trazer os leads tão qualificados quanto era antigamente e um volume menor. Então ele vai ficando mais caro e pior. Claramente. Aí a gente falou, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Principalmente, aí eu vou até voltar um pouco no nosso posicionamento. Olha que interessante. Principalmente empresas B2B que têm que vender para outras empresas médias. Uhum. Esses caras estavam completamente abandonados. Por quê? Porque nas vendas B2B, se você vende um ticket baixo para SMB, né, para pequenas empresas, você consegue trazer uma galerinha ali bota um dinheirinho ali no Google, bota no Meta, faz uns criativos legais ali e pinga legal para empresa pequena. Empresa grande é venda enterprise. Venda enterprise é cartinha marcada, meu amigo. Um cara conhece um cara que te apresenta, você senta na mesa para conversar. Então é muito relacionamento. Você já tem que conhecer o mercado ou conhecer alguém que conhece. Então, enterprise pô, vou vender para Coca-Cola, vou vender. O cara da Coca-Cola não está no Google, fornecedores de cliques. Não, ele vai fazer um bid. É um processo completamente, né, estruturado, etc. Então, enterprise é relacionamento, conhecer, ter um amigo, etc. SMB, beleza, funciona ali uma pegada ali de digital e inbound com mídia paga pura, mas e quem vende ali para o meio? Quem tem um ticket de 3, 4, 5 mil reais, uma agência, por exemplo, empresas de software, seja SaaS, seja empresas de projeto. Esse cara começou a ver a quantidade de leads dele decaindo e falou, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, velho. Não tá mais vindo como vinha antes. E de fato, não tava mesmo, não tá mais. Devido a diversos fatores. Primeiro, a saturação do digital, né? Tem muita empresa. Sistemas de mídia paga, eles são sistemas de bid, né? Bid é leilão. Se tem mais gente, fica mais caro. É simples assim, né? Então, naturalmente, se tem mais gente comprando aquele espaço publicitário, tem mais gente, tem mais gente pagando o preço X, aquele preço vai aumentar. E a segunda coisa também é a parte de proteção e privacidade de dados. As pessoas ficando cada vez mais exigentes em relação a isso, você perde aí uma capacidade de segmentação que antes você tinha nas plataformas e que agora, com essa questão de controle dos cookies, privacidade, first party data, você não tem mais. Então, seu anúncio fica pior, né? Você está dando um tiro de bazuca para acertar uma mosca. Então, devido principalmente a essas duas coisas, saturação dos canais e redução da quantidade de dados disponíveis para você segmentar anúncios, ficou de fato mais difícil. E aí você tem que fazer de outra forma. E aí, por isso, a gente foca principalmente nessa faixa ali de empresas que já têm um ticket médio maior e não vão conseguir resolver o problema delas de fato, de jeito nenhum, só usando mídia paga ou até SEO, etc. Então, você precisa Boa. ir ao mercado, né? Estratégia de go-to-market. Você precisa atacar o mercado, mas precisa ser feito de uma forma inteligente, coordenada, personalizada. Boa. E isso é um ponto focal bem interessante e bem importante, Yuri, porque realmente é uma camada que tende a ficar num limbo de oportunidades, né. Então você tem
uma série de soluções para pequenas empresas. Essas Sim. soluções, como você chamou de cartas marcadas para as corporações, indústrias e etc., não é um processo que qualquer um consegue chegar, bater na porta e Não. vender, Você tem que ter um mas essa linha. investimento Pois é. alto. Exato, porque não é um investimento só no produto ou só no marketing, é um investimento no relacionamento, em você sentar na mesma mesa, em você frequentar os mesmos lugares, né? Tanto é, eu vou pegar um Exato. exemplo fácil que você colocou aqui, você falou do G4, por exemplo, o G4 tem aquele G4 Club. Você está no clube, lhe dá acessos que você fazer o curso base do G4 não lhe dá. Entendeu? Então, Perfeito. eu vejo o mercado corporativo e a indústria como se fossem esses clubes. Ou você está no clube para vender, ou você não está. Você pode até não estar e ter uma forma de entrar, mas se você não entra, você não vende. Porque ali tem Perfeito. esse relacionamento, tem esse olho no Eu vou olho. te dizer que tem até o dress code, né? É Exatamente, muito louco, né? Que exatamente. aí quem Pois usa é, aquele relógio tá olhando pro pulso do outro para ver que o outro também tá usando um relógio parecido. Olha isso, velho. Até, exatamente. ou seja, tem um investimento ali que você não tá computando na conta da empresa, mas você tá investindo para você fazer parte do clubinho ali. Então tem um Pois investimento é. alto. Muito, muito. E é capital de relacionamento mesmo. E aí, quando a gente vem para essa linha Capital média, como você social. falou, cara, agências, empresas que estão ali com esse ticket médio de 3, 5, 10 mil reais, tentam usar as soluções que são para as pequenas, mas que se Nossa, tornam soluções no médio e longo prazo ineficientes porque não se adaptam ao contexto e fica criando um monte dessas gambiarras para poder de fato ter algo que minimamente gere resultado. Mas aí, Yuri, puxando para a próxima questão, que eu acho que tem muito a ver com esse arranjo de posicionamento de mercado, tem dois pontos que eu queria colocar na mesa para uma pergunta só. O primeiro ponto é o ponto de vocês hoje se colocam como plataforma de inteligência artificial. Beleza. Isso vai para um contexto onde, pelo menos para mim, quando eu converso com fundadores e fundadoras de startup, eu já não pergunto mais se usam IA. Eu já pergunto como usam. Porque com certeza estão usando. Se bem se mal, estão usando. E, por outro lado, existem soluções como a nuvem que partem da IA para poder chegar numa solução para o mercado. E isso tem uma conexão direta com essa próxima pergunta, que é com a relação de investimento. Hoje, e aí eu vou fazer um parênteses aqui, parafrasear o pessoal da Astela, que publicou isso faz mais ou menos uns 3 meses, dizendo assim, cara, hoje o nosso foco de investimento é fintech e IA. Ou seja, fintech a gente já pode chamar que é o mercado tradicional das startups, fintech é a única dos mercados tradicionais que continuam no alvo, pelo menos da Astela ali, e IA olhando para qualquer mercado. E aí vamos lá. A Nuvia já captou investimento, a Nuvia tem um posicionamento de mercado que provavelmente vai fazer novas captações. E até que ponto, essa é a questão, até que ponto o impacto desse investimento permite que vocês acelerem esse posicionamento como plataforma de IA e nessa visão de vocês, como é que se dá o relacionamento com essas figuras investidoras, uma vez que vocês apresentam uma plataforma de IA como parte da tese de produto? pô, perfeito. Sim, captamos, né? Captamos aí 10 milhões de reais, mais ou menos 2 milhões de dólares em 2024. Principalmente para desenvolver o produto, né? É um produto complexo, como eu disse. Apesar, você viu o quanto que eu te expliquei que a gente está nichado, mas ao mesmo tempo, nesse pequeno ângulo, ainda assim é um problema gigantesco. Mesmo tendo feito todos esses cortes, todas essas segmentações, não é todo tipo de venda, é venda complexa, é só pré-venda, ainda assim é um problema enorme e precisa de recursos para resolver, né? Principalmente se a gente ataca inbound e outbound, que a gente hoje já, inclusive, cunhou o termo de all-bound. Pensa que nesse processo de social selling, não existe mais isso inbound e outbound. Deixa eu te dar um exemplo aqui de fluxo, que é o que a gente estrutura para os nossos clientes. Você vai, converte lá no formulário, tem interesse no material rico da empresa XYZ,
você colocou seu e-mail corporativo, e aí o que que acontece? Um Nuvia por trás, a gente entende qual é a empresa da qual você faz parte, encontra a empresa no LinkedIn, encontra você na empresa, já sabe o seu cargo, já sabe o que você faz lá dentro, seus interesses, e aí vem um e-mail completamente personalizado para você. Oi, fulano, pô, que legal que você está na empresa XYZ. Eu vi que recentemente a empresa XYZ fez tal, tal, tal coisa, tudo isso gerado por IA. E Boa. daqui a 2 dias, a gente percebe que a empresa de XYZ está no nosso Tier 1 de ICP. Ela é tipo a empresa dos sonhos para a gente. O que, que vai acontecer? Automaticamente no LinkedIn te adicionando. Opa, te adicionando lá no LinkedIn e começa a conversar com vocês também num disparo automatizado. Tá vendo o Allbound? Você entrou, converteu, mas depois ele veio atrás de você. Então, isso é o Allbound. Então é por isso que a gente precisa realmente captamos bem, mas porque a complexidade do mercado hoje, o funil já não existe mais. Funil é um modelo, né, que é linear, o lead só desce. Não é assim, a gente sabe que não é assim. Eu gosto até de chamar de ciclone de vendas. É uma coisa 3D, você precisa ir aproveitando cada movimentação do lead e tem movimentações laterais, porque ao mesmo tempo, depois, se você que converteu lá no formulário é o CMO da empresa, a gente também já mapeou o head de vendas. Outro, o nosso cliente lá adiciona também o head de vendas e já fala: olha, a gente está conversando com o Luiz, que é o CMO. Movimentos laterais. Não dá mais para só Uhum. ir tentar empurrar o lead goela abaixo dentro do funil, que não funciona mais assim. Então, por isso a questão do all-bound. Então, nós captamos bem, já estamos buscando logo, logo abrir uma nova rodada. Captamos com fundos internacionais, gosto muito da Stella e tal, a gente não captou com nenhum fundo brasileiro. Foi Gilgamesh, NXCP, A16Z, Scout Fund, ou seja, é um fundo que eu pessoalmente admiro muito, adoro o Ben Horowitz e os livros dele, inclusive estou com um aqui na minha frente, né? Boa, Um dos boa. Esse eu já fundadores, li. Horowitz, né? Então, assim, a próxima rodada a gente vai também captar, voltar a captar fora, mas também talvez envolver alguns grandes fundos aqui do Brasil, né? Que é alguns que a gente está de olho, sempre está conversando e paquerando já há algum tempo, né? Mas é isso, cara. Boa, boa. Cara, e tem um ponto legal também. Aqui tem alguns fatores que eu acho legal na tua resposta. O primeiro vocês estão construindo uma solução que é uma solução de real aplicabilidade em mercado internacional. Isso também, numa hora de sentar na mesa de fundos de fora para negociar, para atrair esse capital, isso cria também, na perspectiva desses investidores, a possibilidade dessa expansão para além de Brasil. E eu acho que a solução de vocês, ela permite isso. Pode até não estar no foco, pode até não estar no planejamento do curto, médio prazo, mas só o fato de ser uma solução capaz de dar uma certa segurança maior para os perfis investidores, permite que essa turma que tem uma experiência em investir em negócios de escala global, porra, os investimentos do Anderson aí mostra exatamente isso, que tipo, cara, o cara não olha para qualquer coisa, ou o cara não olha para coisas que sejam territorialmente nichadas. É como você falou, o nicho é o nicho de oportunidade, mas não necessariamente é um nicho territorial. Ah, eu só consigo vender para a zona sul de São Paulo. Pô, não adianta, velho. Você vai esgotar isso muito rápido e você vai Uhum. bater a cabeça no teto. Então isso eu acho que é um ponto positivo. Segundo ponto positivo é que por mais que vocês se posicionem como plataforma de IA, na tua fala, e isso se reflete na forma que a empresa se posiciona, vocês trazem a IA como um arcabouço de posicionamento, aceleração e geração de resultado. Mas a máquina operacional, e aí eu estou fazendo esse preâmbulo para chegar na nossa última pergunta, essa máquina operacional precisa muito das competências humanas, né? Então, Total. eu recentemente tive uma conversa e eu coloquei uma coisa na mesa que eu acho que é interessante, que é o seguinte, cara, os acessos às plataformas de IA, às soluções de IA, estão cada vez mais democráticos. Hoje, uma startup que está sendo fundada agora
e uma startup que está sendo fundada, que foi fundada há 5, 10 anos, eles têm acesso às mesmas tecnologias. Então, o que é que vai diferenciar esses dois caras do mercado? As competências humanas que estão por trás dessas tecnologias. E eu acho que no caso de vocês tem muito isso. A tua experiência, a tua trajetória, o teu papel de liderança, ele acaba posicionando o diferencial da nuvem. A Com forma que a certeza. nuvem aplica tudo isso. E para a gente finalizar esse papo aqui, Yuri, a última pergunta que eu tenho para você é exatamente nesse ponto. Qual é a tua visão sobre o teu papel como CEO, o teu papel como cofundador e o cara que está ali olhando para a operação da nuvem como um todo dentro da empresa? E aí, óbvio, cara, da tua experiência, do teu dia a dia, das tuas relações internas, como é que você vê esse papel aplicado hoje dentro do negócio e por que que você entende que é um papel relevante para o posicionamento e para o crescimento da empresa? Perfeito, cara. Eu vou até dar um step back aqui, porque você falou, putz, parece muito uma tese global, e a nuvem já nasce para ser global. Se eu entrar no site hoje, já tem inglês, espanhol e português, né? E expansão Latam dá para a gente fazer via Brasil, então a gente consegue sim fazer via Brasil, mas eu mesmo, em particular, falando aqui já pela primeira vez em primeira mão, eu vou me mudar exatamente para a gente começar a expansão europeia também, para a gente conseguir começar a captar clientes na Espanha, França, Alemanha, ali aquela região, porque lá já também é bastante forte essa parte, principalmente do outbound. Tem muitas agências que fazem isso, a gente quer utilizar agências como um vetor de parceria, um vetor de crescimento, né? E aí, porque já puxando o gancho para a operação, a gente precisa operar para aprender a fazer, para depois crescer via parceiros, que eu preciso playboocar tudo que eu estou fazendo, e eu faço isso, né? A gente faz isso, tudo que a gente faz vira playbook interno, que depois a gente vai compartilhar essa expertise com os nossos parceiros que também querem crescer junto com a gente. Eu já antecipando até a nossa estratégia de crescimento. Então a gente Boa. começa aprendendo, fazendo nos clientes para aprender a fazer, aprender com o processo, entender quais são as dificuldades, né? Implantação de agentes de IA. Putz, realmente hoje a parte de inteligência artificial em si não é a parte mais difícil, né? Você tem ali, você faz uma chamada de API, você já tem qualquer IA na sua mão. Agora, como que você conecta isso no momento certo? É, fazendo a modelagem do processo de vendas do cliente de maneira correta. Muitos clientes não têm nem esse processo modelado. Eu entro aí, falar, pô, eu acho que eu já entrei em contato com pelo menos 100 funis de vendas diferentes, né, mais de 100 durante toda a minha experiência. Então, eu já vi de tudo. Não é possível que eu, tipo, não consiga ajudar o cara ali. Muitas vezes a pessoa que está ali na empresa, né, só tá vendo dela, e pela primeira vez, né? Então, a gente consegue dar essa luz e trazer essa experiência, né, para poder falar, olha, talvez não seja a melhor forma fazer isso aqui, né? Eu falo, putz, vamos puxar por outro ângulo, tentar reduzir, né? Sempre eu gosto muito, eu entro, a nuvem existe, né? E eu creio que como um fractal eu também existo dentro da nuvem, mas a nuvem existe para simplificar vendas complexas e eu existo para simplificar a forma com que o cliente usa a nossa solução. Então é basicamente isso, que essa complexidade das vendas complexas não fique aparente para o cliente, deixa a gente comer essa bronca. Então Boa. é exatamente que acho que esse é o meu principal papel lá dentro, né? E aí a gente vai tentar fazer isso de diversas formas, pessoas, processos, sistemas, né? E entender qual a solução se encaixa melhor para cada tipo de. Isso é muito legal, velho. Você oficialmente é o primeiro COO que eu trago para conversar aqui. E nessa tua resposta já deu para perceber algumas diferenças de posicionamento de geralmente que as pessoas que são CEO trazem. E é exatamente isso, cara. O papel de quem está à frente de operação é, tirar as barreiras que podem ter de uso de produto, de entendimento, daquilo que a gente fala muito nesse meio de startup, de gerar a real percepção de valor na mão do cliente. E isso é muito papel de operação, né? Tem gente que coloca isso muito no papel do marketing ou no papel do próprio time de vendas. Não, isso é um papel da O operação, isso é marketing o não dia a vai dia. sustentar produto ruim, né, meu amigo? Exatamente. Pô, é isso, é isso. Cara, eu tenho feito umas comparações recentemente que eu acho. Aí são comparações simples, mas eu acho legal para entender que, tipo, a gente não pode virar aquela persona do vendedor da Polishop,
né, que aparece de madrugada na TV vendendo 1.500 coisas que parecem maravilhosas que provavelmente não vão durar 3 meses. Mas é isso. Cara, o vendedor pode vender, o marketing pode fazer o barulho que for, mas é o dia a dia, é a operação, é a relação de uso diário que vai fazer o cara ficar, sair e ver resultado. E é esse o ponto que eu acho que você traz muito bem. Tem um outro ponto que você coloca muito bem também que eu não queria deixar passar, é essa questão de você criar os playbooks. Cara, a documentação, o aprendizado consolidado, isso é uma coisa que cada vez mais fundadoras e fundadores deixam de fazer, com qualidade pelo menos. Podem até fazer, mas faz de uma forma meio capenga. Fazer isso direito, criar playbooks, saber usar os playbooks também como elemento de retenção de clientes. É o que você falou, cara, eu quero passar isso para os meus parceiros. Eu quero que eles saibam como é que a gente faz e que eles se beneficiem disso também. Eu acho que isso é um posicionamento muito importante para o teu papel e, obviamente, para o posicionamento e crescimento da empresa. Cara, eu acho que a gente conseguiu aqui passar por coisas que são bem interessantes na tua trajetória, na Núvia, falar de mercado, falar desses posicionamentos. Eu quero saber se você gostou do papo agora. Gostei, bom demais, Luiz. Cara, foi um prazer aí bater esse papo contigo, poder falar, né, em profundidade ali sobre tudo que me apaixona, né, nesse universo, né? E no fim do dia, acho que empreender é sobre isso, né? De fato, claro, com um pé no chão, mas com um olho ali, né, seguindo a sua paixão ali, o que te norteia. Porque no fim do dia é muito sobre resiliência. Então, se você tá fazendo um negócio que você não gosta, você vai desistir muito rápido, sabe? Tipo, então, se é para fazer um negócio, faça alguma coisa que você gosta mesmo, porque isso vai aumentar suas chances de dar certo, né? Tipo, porque você vai conseguir apanhar, suar, sangrar, e depois no outro dia volta lá e começa tudo de novo, e é levando porrada que você aprende, né? Não tem outro jeito. E então, assim, pô, foi um prazer bater esse papo contigo e poder também até fazer um pouco desse processo cognitivo de parar, olhar para trás, nossa, né? Eu fiz tudo isso aqui, o que que eu estou fazendo agora? O que que eu vou fazer daqui a pouco? Eu acho que foi um exercício muito legal, cara, para uma sexta de manhã. Boa, é isso, é isso. E, cara, é legal sempre trazer um pouco das histórias. O que eu falo em todo episódio e falo para quem está ouvindo e assistindo a gente até aqui é: o meu papel é trazer mais referências, trazer pessoas que vocês possam seguir, que vocês possam acompanhar, e assim vai ser com o Yuri. Eu sugiro que vocês acompanhem o Yuri, acompanhem a Núvia, vejam o que é que eles estão fazendo. Se por acaso você atua numa dessas empresas de médio e grande porte que estão ali dentro da linha do espectro de atuação da Núvia, vai lá, tenta descobrir como é que a Núvia pode te ajudar. A gente sabe que estratégias comerciais, ciclo de venda, taxa de conversão é sempre um problema. Então, se a solução da Núvia funciona para você, vai lá. Eu vou deixar todas as informações da empresa no texto que complementa esse vídeo. Então, você vai ter acesso a site, LinkedIn, ao LinkedIn do Yuri, a informações recentes. Então, fique à vontade para ter também o Yuri e ter a Núvia como referências e como empresa para você acompanhar a partir de agora. E a gente se vê no próximo Papo de Founder. Valeu!